Oi gente, meu nome é Carla e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo sobre como foi meu segundo semestre na faculdade de enfermagem. Já tem o primeiro vídeo no canal sobre o meu primeiro semestre e parece que vocês gostaram muito. O vídeo teve uma repercussão incrível, eu fiquei muito feliz, então eu resolvi trazer sobre o meu segundo semestre. Como eu já tinha dito no primeiro vídeo, que eu vou deixar aqui no cardzinho pra vocês, minha faculdade é meio que diferente, a gente trabalha lá com unidades curriculares, então não é aquela grade onde você pode tirar uma matéria, colocar ela depois. Não, lá é uma grade montada, onde eu tenho 3 unidades curriculares por semestre. Então dessa vez não foi diferente, também foi dividido em 3 unidades curriculares. Na minha primeira unidade curricular, era chamada de farmacologia e citogenética. Então eu tive uma professora para farmacologia e outro professor para citogenética. Em farmacologia a gente estudou basicamente os fármacos, as drogas, como eles agem no nosso corpo, né? Os medicamentos. Então a gente estudou um pouquinho sobre anti-inflamatório, antihipertensivo, antidepressivo, diuréticos, analgésicos, anestésicos. Estudamos sobre quimioterápicos, hipocolesterolemiantes e mais alguns outros. Esses foram os principais, tiveram outros, mas eu não lembro assim de cabeça. Mas assim, essa foi a matéria que eu mais gostei, apesar de ter sido uma matéria bem complicada, bem difícil, por ter muito nome complicado, muitos nomes que a gente nunca tinha visto na vida. Eu gostei bastante, foi assim, a mais interessante pra mim, de longe. Em citogenética, nós revemos um pouquinho sobre o semestre passado, sobre o que a gente deu em funções orgânicas. Inclusive, esse meu professor de citogenética, ele também me deu aula semestre passado de funções orgânicas, ele foi um dos meus professores. Então a gente teve um pouquinho de revisão, a gente estudou novamente um pouquinho sobre embriologia, até a 4ª semana da embriologia, né, do período gestacional. Estudamos novamente um pouquinho sobre mitose, meiose, todas as fases da mitose, todas as fases da meiose. Revemos bem pouquinho sobre células eucariontes, procariontes, e depois a gente entrou realmente na citogenética. E daí na citogenética a gente estudou basicamente genética. Nós entramos logo assim de cara no sistema ABO e fator RH, né, que são os fatores sanguíneos, né, tipo sanguíneos. E foi bem interessante, apesar de eu não gostar muito de genética, eu acho uma matéria super interessante, assim, fundamental, só que pra mim, sabe, genética bem longe de mim. Também vimos um pouquinho sobre genética de populações. E, cara, a gente teve muita conta, muita conta. Pra quem acha que quem vai fazer enfermagem vai fugir das contas, não vai não. Em genética a gente tem muita conta. Só que foi tranquilo, o professor deixou a gente usar a calculadora na prova, então, tipo, foi mais de boa. Mas tem bastante conta, tem fórmula, tem que decorar, é punk. Tivemos também uma noção de aerograma, só um pouquinho, foi bem basiquinho. E isso encerrou a citogenética, foi bem de boa. No finalzinho, o professor passou também alguns artigos pra gente ler sobre diagnóstico pré-natal, esse tipo de coisa, uns artigos e algumas questõezinhas, mas assim, a gente não entrou a fundo na matéria, não. A gente vai ver isso provavelmente na saúde da mulher nos próximos semestres, não sei exatamente qual. Na segunda unidade curricular, ela é chamada de mecanismos de agressão e defesa, e eu também tinha uma professora para agressão e outro professor para defesa. Inclusive, essa professora que me deu aula de agressão foi a mesma que me deu aula de farmacologia. Então, ela me deu aula nessas 2 unidades curriculares. Em agressão, nós estudamos basicamente como o nosso corpo é agredido, como as bactérias agredem nosso corpo, os fungos agredem nosso corpo e os vírus. Foi basicamente essas 3 matérias, bactérias, fungos e vírus. Então a gente estudou estruturas de cada um deles, funções, como eles agem, tudo sobre bactérias, tudo sobre vírus e tudo sobre fungos, algumas doenças que estão relacionadas, como tratar, esse tipo de coisa. Foi bem legal, eu gostei bastante. Entre agressão e defesa, eu preferi a parte de agressão, eu achei mais tranquilo. Apesar de ser uma matéria também bem interessante, tudo é muito interessante, porque você tá lidando com saúde, com vida, e assim, isso reflete muito na gente. Então eu gostei bastante. Já na parte da defesa, a gente estudou como nosso corpo se defende dessa agressão,
como nosso corpo se defende da agressão da bacteriana, da agressão com vírus, da agressão viral, da agressão fúngica, tudo isso. Então a gente estudou muito sobre resposta inflamatória, no caso a inflamação, que é um mecanismo de defesa do nosso corpo, apesar de muita gente odiar a inflamação, achar que a inflamação é a nossa vilã, né? Não é, ela é uma resposta de defesa do nosso corpo. Estudamos sobre o sistema inato, o sistema adquirido, sobre as células sanguíneas, as células de defesa do nosso corpo, as células que ajudam a gente a se defender. Tivemos um pouquinho sobre fagocitose, sobre anticorpos, aí entra um pouquinho de vacinação, imunização, sorologia, né? Soro. E também a gente teve, esse professor deu um pouquinho, só um comecinho de compatibilidade sanguínea, que aí também entra o sistema ABO e o fator RH, que também tem um pouquinho a ver. Então nessa unidade curricular foi isso, e na outra, que a terceira unidade curricular, na realidade é a nossa prática profissional, é quando a gente tem contato real assim com a enfermagem, que são professoras e enfermeiras. Então a gente viu um pouquinho sobre as vias, via intradérmica, via subcutânea, via intramuscular e via intravenosa, né, que é endovenosa. Então a gente aprendeu um pouquinho sobre a intradérmica, como fazer essa aplicação, no caso que é mais utilizado em pessoas alérgicas, que vai fazer aquele teste de alergia. Muitos de vocês já devem ter feito aquele teste de alergia que fica um negocinho assim, você não pode coçar. Esse tipo de coisa. Na via subcutânea, para quem toma injeção de insulina todos os dias, a gente viu também. A via intramuscular, que todo mundo conhece, né? Que é onde a gente toma as vacinas, aqui no dorso glúteo, esse tipo de coisa. E a via endovenosa, que é a mais conhecida, que é onde a gente faz coleta de sangue e tal. Então foi basicamente isso, eu gostei bastante. Nesse semestre, nessa mesma unidade curricular, nós tivemos a mesma aula que a gente teve no outro semestre sobre parada cardíaca, como fazer a pessoa voltar. Aquele mesmo treinamento que eu falei com vocês, eu até deixei um videozinho naquele outro vídeo mostrando como foi a aula prática mesmo. E eu gostei bastante. Nessa aula, nesse dia, a gente estava tendo aula sobre urgência e emergência, foi muito legal. E é uma das áreas em que eu penso em fazer uma pós-graduação. Eu gosto muito dessa área, dessa parte. Só que eu quero deixar mais pra frente, eu acho que ainda tem muita coisa por vir. Muitas matérias para eu conhecer, muitas áreas ainda, então eu ainda não decidi isso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero principalmente que esse vídeo ajude alguém que queira entrar na faculdade de enfermagem, que esteja com dúvida, quais matérias vão ser abordadas. Lembrando que eu vou deixar novamente aqui o vídeo do meu primeiro semestre da faculdade, vai ter esse vídeo também, conforme os semestres vão passando eu vou atualizando vocês, e é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Não se esqueçam de clicar no gostei, porque o YouTube agora, se você não clicar no gostei, o YouTube não te avisa que tem vídeo novo, mesmo que você clique para ativar as notificações. Então clica no gostei para o YouTube entender que você gostou desse vídeo e que você quer receber minhas notificações. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e me seguir lá nas redes sociais que vai estar aqui no box de informações. Um beijo e até o próximo vídeo.